A Rosane já falou um tópico da pregação hoje, que era Deus se importa com os detalhes. Então Deus já está falando aí. Amém, irmãos? Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4. Já queria convidar os irmãos, quem gosta de anotar, hoje é um bom dia para anotar. Que a gente vai dar umas folhadinhas aqui nesses 2 capítulos aqui, para poder entender um pouquinho do contexto. E também queria pedir que os irmãos continuassem com a Bíblia aberta, que a gente vai voltando aí. Então, Lucas capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 31. Amém? Lucas 4, 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu e disse: "Cale-se e saia daqui." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem." E a sua fama se espalhou por toda a região. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Então ele, em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou e imediatamente passou a servi-lo. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegavam até onde ele estava, insistiam que ele não as deixasse. Mas ele disse: "É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado." E continuou pregando nas sinagogas da Judéia. Amém? Nós lemos aqui então do versículo 31 ao versículo 43. Tudo está dentro do contexto, mas são situações diferentes, coisas diferentes aconteceram. Por que eu fiz essa leitura? Porque o livro de Lucas, ele é escrito de acordo com relatos. Então Lucas foi pegando depoimentos de pessoas que caminharam com Jesus, pessoas que viveram próximo a Jesus, pegando esses testemunhos das pessoas do que aconteceu, dos fatos que aconteceram, e foi juntando aqui no texto, para nos dar uma direção melhor. Então, propositalmente, os textos de Lucas, eles vão ter uma estrutura de um assunto geral. Então nós vamos ver aqui que lá no versículo 31, está falando de Jesus expulsando um demônio na sinagoga. Lá, depois da cura da sogra de Pedro, Jesus vai expulsar mais demônios. Ele não cita quantos, como foi, está super resumido. Ali mesmo aconteceram outras situações. E por último, ele termina com um resumo do que seria o ministério de Jesus. Ele fala que é necessário que ele pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso ele foi enviado. Então ele tem uma missão, a missão dele é pregar o evangelho em diversos lugares. Ele precisava ir em vários lugares. Então esse texto, se você olhar aí para o versículo 31 ao versículo 44, ele vai ter uma divisão assim, ó: a pregação de Jesus, expulsa demônios, cura, expulsa demônios, a pregação de Jesus. Então ele tem uma estrutura que parece um sanduíche. Então ele começa lá com uma coisa até chegar no meio, que é um ponto importante, que seria a cura da sogra de Pedro. E depois ele continua nessa mesma estrutura: Jesus cura, Jesus liberta, a palavra de Jesus. E isso é muito importante de avaliar, para a gente poder entender quais são as intenções de Jesus em cada fala, em cada coisa que ele quer dizer. Aí eu queria te convidar a folhear a sua Bíblia aí. No capítulo anterior, lá no capítulo 3, no versículo 14, vai ter uma situação que Jesus foi pregar em Nazaré, na cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu. E Jesus foi rejeitado ali. Mas ali
Jesus fez uma citação no versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, que é uma profecia lá de Isaías. Se você quiser abrir ou quiser anotar, deixa eu só confirmar aqui que é o 62 ou 61. Isaías 61, versículo 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque foi Ele que me ungiu para pregar as notícias aos pobres, enviou-me para curar os que estão de coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Então lá em Nazaré, quando Jesus foi falar, ele citou esse texto de Isaías, um texto que as pessoas conheciam, as pessoas que estavam ali ouvindo ele, conheciam esse texto. Então ele ia ler o texto, dentro da tradição judaica, tá, meu irmão? Como é que acontecia? Eles fariam uma leitura do texto e explicariam sobre aquele texto, como é uma pregação hoje. Só que diferente do que nós temos hoje, da palavra de Deus, da revelação do Espírito Santo, eles tinham relacionados a estudos. Então eles sempre estavam baseados em quem foi o seu mestre. Então eles falariam: o rabino tal, que foi o meu mestre, dizia que esse texto queria dizer isso. Então eles sempre citavam a referência de alguém. Aí Jesus chegou lá, leu o Isaías 61 e falou bem assim, olha lá o que ele fala no versículo 21. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então quando ele leu Isaías 61, ele falou bem assim: hoje se cumpriu, sou eu essa pessoa, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Sou eu que vou curar as pessoas que precisam de cura. Sou eu que vou libertar quem está em cativo. Sou eu que vou anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade de Deus, o ano da justiça de Deus. Em cada versão vai falar de um tipo, mas está falando o quê? Sobre a mensagem de Jesus. Ele fala: sou eu. E o que acontece ali? Ele vai ser totalmente rejeitado pelo povo. As pessoas vão tentar matar Jesus. Depois vocês vão lendo aí. E de uma forma sobrenatural Jesus sai. Eles estão lá na beira de um monte para jogar Jesus do monte, para Jesus morrer, e Jesus simplesmente sai andando e vai embora. E ninguém segura Jesus, nada acontece, porque não era a hora de acontecer. Mas por que eu estou te falando isso? Porque aqui no texto que nós lemos hoje, o que acontece quando um homem fica possesso? Ele olha para Jesus e ele fala: Jesus, o que você quer com a gente? Fica indignado. O que você está fazendo aqui? O que você quer com a gente? Eu sei que você é o Filho de Deus. O diabo, ali, na vida de alguém, reconhece quem é Jesus. O próprio povo da terra onde Jesus viveu não reconhecia Jesus como Filho de Deus e ficaram horrorizados porque ele falou: se cumpriu hoje a profecia de Isaías 61. Mas um demônio sabia quem era Jesus. Mas lá na frente, depois da cura, lá no versículo 41, capítulo 4, versículo 41, fala que além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: tu és o Filho de Deus. O inferno reconhecia quem era Jesus, mas a humanidade não conseguia. É claro que isso tem a ver com tudo que tinha que acontecer. O mundo não conheceu, Jesus mesmo falava isso, e nós o conhecemos através do Espírito Santo. Nós temos esse entendimento através do Espírito Santo de Deus. Por nós mesmos, nós não teríamos. Então, entendemos isso. Mas aonde eu quero chegar com isso, meu irmão? Você avalia que na terra de Jesus, aonde ele viveu, ele foi rejeitado por falar claramente a verdade, que é a palavra de Deus, e cumprir o que ele tinha. Jesus poderia ter desanimado naquele dia e falado: não quero mais pregar o evangelho, não quero mais falar do ano aceitável do Senhor, não quero mais. Mas muito pelo contrário, nós vamos ver aqui que as pessoas não queriam que Jesus fosse embora. Olha que lindo, versículo 44: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário e as multidões foram atrás dele, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram para que não o deixassem. É claro que eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir Jesus pregando, olha o que falou aqui no começo, que Jesus pregava. Cadê? Versículo 32: todos ficavam maravilhados com o ensino, porque ele falava com autoridade. A pregação de Jesus eu não consigo nem imaginar como é que era. Devia ser uma coisa louca, né? Você não devia sentir sono.
Até lá no The Chosen, quem assistiu The Chosen, teve uma cena que eu me senti muito identificado, que foi o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é enorme. Jesus terminou o Sermão do Monte, aí o pessoal estava indo embora. E aí, o que Jesus falou? Não sei. Ele falou, sei lá, da semente, da árvore, dos passarinhos, mas foi lindo. Eu não lembro. Era muita informação, era muita coisa, mas eu não sei explicar, foi perfeito. E eu imagino exatamente isso. O que Jesus falou? Não sei. Ele falou do reino de Deus, de umas coisas, de bode, de ovelha, mas foi incrível. Eu não sei o que tinha dele. Aí o texto já vai falar, porque tinha autoridade. Jesus tinha autoridade no que ele falava. Por quê? Jesus é a palavra. Ele estava falando sobre ele mesmo. Ele tinha autoridade para falar as coisas. Tanta autoridade que simplesmente dele falar, os demônios saíam. E por que isso é tão profundo, meu irmão? Lembra que eu falei para os irmãos que quando eles chegavam na sinagoga para ensinar, eles iam citar o rabino que o ensinou, o mestre que ele teve anteriormente, tudo que ele conseguiu estudar. Jesus está falando dele mesmo, a palavra está sobre ele, ele não tinha que citar ninguém. Ele citava as próprias escrituras. E a tradição judaica também tinha as suas maneiras de expulsar demônios. E, deixa eu fazer uma pergunta, tem alguém aqui que gosta de filmes de terror? Levanta a mão sem vergonha. Eu gosto, não passa vergonha não. Quem gosta? Eu gosto de filmes de terror. E normalmente filmes de terror, eles trazem muito da cultura judaica na hora de fazer exorcismos. Muitas coisas que a gente pode ter visto em filme, fazer um círculo de sal, prender o demônio numa caixa, prender o demônio num copo, tudo isso vem da tradição judaica. Na tradição judaica, eles tinham todos uns ritos para realizar uma expulsão de demônio, um exorcismo. Eles tinham todos os ritos. Aí você imagina você estar num lugar onde você sabe que existem as pessoas que são selecionadas para fazer esse tipo de rito, as pessoas que sabem que tem um texto X para ler, tem as citações de outras pessoas para ler, e simplesmente vem Jesus e fala, saia, e ele sai. Que lindo, né, esse silêncio? Saia, vento. E ele sai, ele simplesmente sai, o demônio sai, as pessoas ficam maravilhadas. Por quê? Porque isso não é comum. Não é comum você ver um demônio sair de uma pessoa. E o texto ainda usou um termo, vê se como é que está na linguagem de vocês. No versículo 33, ele falou que era um espírito imundo. Ele dá uma classificação para ele. Então é um tipo de demônio diferente. Porque em outros momentos aqui no livro ele vai falar de espíritos malignos. Mas nesse momento ele fala de um espírito imundo. Então automaticamente teria um jeito. Dentro da tradição judaica tem uma coisa que as igrejas até repetem isso, você pode ter visto isso. Eu gosto desse assunto, então sou muito crítico nesse assunto. Que as pessoas falam que você tem que saber o nome do demônio para poder ter autoridade sobre ele. Isso também vem da tradição judaica. Eles tinham essa crença, então por isso, pode ser que por isso o texto esteja dando essa diferença para nós, um espírito imundo, porque está classificando que tipo de demônio era esse, para poder ter autoridade. E Jesus não quis conversa com esse demônio. Na minha Bíblia fica em vermelho a fala de Jesus, né? E do nada está lá, cale-se e saia. Simples. Ei, demônio, quem está pedindo para você falar alguma coisa? Cala e sai. A palavra de Jesus liberta. O simples fato dele falar, libertava. Aí Jesus liberta este homem e vai lá para a casa de Pedro agora. A sogra de Pedro está doente. Aí o que eu falei do testemunho, de Deus se importar com esses detalhes, de estar lá na casa, eu falei, Paulo? Pedro, tá. De estar na casa de Pedro e se importar com esse detalhe. A sogra dele está doente, está com febre. Está com uma febre muito alta e essa febre não passa. Aí a Bíblia fala que Jesus se inclina, ou seja, possivelmente ele se ajoelha perto da cama, ele chega bem próximo a ela, aí fala que ele se inclina em cima dela e fala, febre, saia. E a febre sai. Isso não quer dizer que aquela febre era um demônio, tá? Mas que o poder de Jesus está sobre a natureza. É isso que nós temos feito aqui nos últimos cultos, né? Nós falamos sobre as curas de Jesus, sobre o poder de Jesus em acalmar o mar, em multiplicar o pão, o poder de Jesus nas coisas naturais, e agora nós estamos falando sobre libertação. Então Jesus tem esse poder. Não quer dizer que aquela doença dela era espiritual, não é isso que o texto quer dizer. É que simplesmente ele inclinou e falou, doença, sai. Não quero você aqui. Aí sabe o que acontece? Imediatamente a mulher levanta e começa a servi-los. Quem aqui já ficou doente? Febre zona autona. Tomou o remédio, a febre passou, você levanta e vai trabalhar? Não, você continua mole, você continua cansado, tem todo um processo.
a Bíblia fala que ela imediatamente levantou. Vamos ler? Versículo 39. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ela deve ter, peraí gente, fazer um pão para Jesus. Peraí, deixa eu fazer alguma coisa para ele. Não, tem que servir ele, tem que fazer alguma coisa. E automaticamente ali logo depois, muitas pessoas começaram a chegar. Imagina, muitas pessoas começam a chegar, pessoas são curadas e pessoas são libertas. Ele vai falar tudo isso em um versículo só. Tanto de coisas, tanto de testemunho que deve ter ali. Mas ele simplesmente resumiu para dizer que os demônios saíam falando, tu és o Filho de Deus. E Jesus expulsava e falava, cale-se, porque não era a hora ainda. Não podiam ficar falando por aí que ele era o Filho de Deus, né? Não era a hora da sua morte ainda. Então o que nós vemos aqui, meu irmão? Jesus, ele é preciso no que ele tem que fazer. Na hora certa, no lugar certo, da forma certa. Jesus, ele tem tudo muito bem arquitetado. Que ele fala, não, vocês não podem ficar falando por aí que eu sou o Filho de Deus. Ainda não é a hora. Ele tem todo um plano, ele tem tudo bem organizado. Como cada coisa tem que acontecer. Jesus tem tudo organizado. Porque ele tem uma missão. A missão dele é pregar sobre o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É esse o resumo da palavra de Jesus. Ele tem uma missão de levar essa palavra em todos os lugares. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E ele precisava ir em vários lugares. As pessoas insistiam, Jesus fica aqui. Não, eu preciso ir. Por quê? Eu tenho uma missão. A minha missão não pode perder o foco. Não pode. Mas Jesus tinha compaixão. E isso é algo que eu tenho tentado observar e aprender com Jesus. Porque por mais que Jesus tenha um plano, ele tem o que ele precisa fazer, ele não conseguia ver um doente e não curar. Ele não conseguia ver alguém atormentado por demônio e não libertar. Ele parava tudo, ia lá, resolvia e ia embora. E sempre lendo isso, eu imaginava Jesus muito cansado. Vocês conseguem ter essa percepção também? Eu imagino Jesus muito cansado. Porque era o tempo todo muita gente vindo, muita oração, muita cura. Sabe quando a gente tem aquele culto muito bom e o culto não quer acabar e vira uma vigília? Imagina isso todo dia, era todo dia onde Jesus estava. Então imagina Jesus cansado. Jesus estava cansado, mas o cansaço de Jesus não tirava o amor dele pelas pessoas. Ele olhava, ele curava. Na última vez que eu preguei aqui, eu dei esse exemplo também. Que Jesus estava meio que tentando tirar umas férias com os discípulos. E as pessoas deram a volta e acharam Jesus e insistiram em Jesus. E Jesus, com compaixão, curou muitas pessoas. Ele fazia o que ele tinha que fazer, porque ele tinha esse amor, essa compaixão. Amém, meu irmão? Então, hoje a gente está bem de tempo. Então, eu queria falar de 4 pontos rapidinho. O primeiro ponto é, a palavra de Jesus possui autoridade. Nós vimos isso. A palavra de Jesus, ela tinha autoridade. Ele tinha poder sobre o que ele falava. Ele tinha domínio sobre aquilo que ele falava. E eu queria trazer um questionamento para os irmãos, para nós. A nossa forma de falar de Jesus, de falar do Evangelho, de citar a palavra de Deus, ela tem autoridade? É algo que conhecemos? É algo que vivemos? Ou é algo que ouvimos falar? É diferente. É muito diferente. Será que quando uma pessoa pede para você uma oração por cura, ou ora lá pela minha irmã, ela está doente, será que você fala bem assim, eu vou orar no nome de Jesus para curá-la, com autoridade, sabendo do que você está falando, ou porque isso é uma fala comum, uma resposta imediata? Sabe aquele negócio de, você vai encontrar alguém na rua, oi, tudo bem? Aí já é normal você responder tudo, né? É natural. Aí a pessoa fala, oi, como vai? Aí você, tudo. Porque você já tem um natural de responder. É assim que a gente tem a liturgia das coisas na igreja. É muito comum a gente olhar, não, amém, eu vou orar. É muito comum eu dizer isso, mas você vai orar mesmo? Você vai tirar um tempo de oração por essa pessoa? Você vai realmente colocar esse pedido aos pés de Jesus? Ou você está sendo só um jargão de crente? Ô meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Será que isso é só uma forma de falar ou você tem autoridade em dizer a paz do Senhor?
Será que você entende a profundidade que existe nisso? Entende esses detalhes, essas coisas? Jesus tinha autoridade no que ele dizia. Ele falava com convicção, porque era tudo sobre ele. Era tudo que ele estava vivendo, era tudo que ele estava fazendo. Um segundo ponto, a presença de Jesus, o fato de Jesus estar ali, trazia libertação. A presença dele. Quando a gente fala de libertação, a gente não está falando exclusivamente sobre exorcismo. A gente não está falando exclusivamente em expulsar demônios. Libertação abrange muitas coisas. O fato de Jesus estar ali, pessoas eram libertas. O fato de Jesus falar a palavra, que palavra é essa? O Espírito do Senhor está sobre mim, foi Ele que me ungiu. O fato dele estar fazendo essa leitura, libertava pessoas. Quando citamos as Escrituras, pessoas podem ser libertas, se nós tivermos autoridade no que está sendo citado. E quando eu falo de autoridade, meu irmão, não estou falando de questão relacionada à santidade, a pecado, não é esse lugar. Autoridade, o que seria autoridade? Por que o seu pai é uma autoridade sobre você? Os direitos que ele tem sobre isso, que direitos ele tem? Quem é ele? Foi ele que me colocou no mundo, é ele que assinou minha documentação até os 18 anos. Quais direitos ele tem? Quais são os meus direitos sobre a palavra de Deus? O que eu tenho disso? O que eu vivo disso? O que isso é verdade na minha vida? Eu tenho que ter autoridade, meu irmão. Se eu não tiver autoridade, não tem como. Há muitos anos atrás, o Diante do Trono fez um propósito de oração, e sempre que fazia, os congressos de Diante do Trono aconteciam todos os anos na Páscoa, e eu sempre tinha muita vontade de ir, né? Mas era novinho, não tinha dinheiro, não podia ir, várias coisas. Mas eu absorvia tudo ali que o Diante do Trono fazia. Lá na minha antiga igreja, o pessoal sempre olhava para mim e falava, Diante do Trono, Lagoinha, por causa dessas coisas. E tem um propósito que a Ana Paula Valadão fez, que eu carrego ele para mim até hoje, que a frase era assim, sem intimidade não há santidade, sem santidade não há autoridade, e sem autoridade não há conquista. Intimidade, santidade, autoridade, conquista. Então colocou como passos. Para você conquistar as coisas no reino espiritual, você precisa ser próximo de Jesus. Se você for próximo de Jesus, você vai entrar em um lugar de santificação, porque você vai querer ser parecido com Ele. Intimidade, santidade. Se você se santificar e caminhar com Jesus, você vai ter autoridade. E é isso que eu queria frisar muito hoje. A autoridade do Espírito de Deus. A autoridade que não é de homens, é de Deus. Uma autoridade que não é sobre nós, sobre o nosso título, sobre a nossa função dentro da... Não é sobre nada disso. Quem é o fundador da igreja? Não me interessa. Jesus. A autoridade está no nome de Jesus. O que eu tenho de Jesus? Eu conheço Jesus? Eu caminho com Jesus? Eu me alimento em Jesus? São essas perguntas que a gente precisa fazer todo dia. O terceiro ponto, que Jesus se importa com a necessidade das pessoas. Nós falamos aqui sobre a cura da sogra de Pedro, dentro desse contexto. E é interessante olhar para a estrutura do texto que eu falei, que o meio é o mais importante. Então essa cura se coloca no meio como o assunto mais importante desse contexto. E é um único versículo que fala, ele se inclinou, falou, doença saia, ela levantou e foi servir todo mundo. E está ali no meio como algo mais importante. Por quê? É importante para Jesus que nós estejamos bem. Por que é tão importante para Jesus que você esteja bem? Porque Ele quer te usar. Você precisa estar bem. Você não pode estar ferido, você não pode estar desanimado, você não pode. Tem um capítulo que eu gosto muito, que é 2 Coríntios capítulo 4. E ele fala bem assim que nós não ficamos, que ele vai usar vários contextos, mas ele fala bem assim, nós não desanimamos. Numa versão da NVI vai estar assim, nós não desanimamos. Aí ele faz uma pergunta, como poderíamos? Como que eu posso desanimar?
Se eu conheço Jesus, se eu conheço a essência da cruz real do Evangelho, como eu poderia desanimar? E o final do capítulo 4 lá de Coríntios, ele fala que as nossas leves e momentâneas tribulações estão trazendo para nós uma coroa de glória. Então nós vamos passar por problemas? Sim. Aí ele fala bem assim, posso estar cansado, destruído não. Posso estar não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê. Ele vai jogando dessa forma ali o texto, construindo isso, que por mais que eu passe por momentos difíceis, por situações difíceis, por momentos de questionamento, por coisas assim na minha vida, eu não posso desanimar com o Evangelho, não posso, porque Jesus quer me usar. Jesus quer te usar. Para que Jesus quer te usar? Está lá no versículo 43, é necessário que eu pregue as boas novas do reino em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Você, comprado pelo sangue de Jesus, você precisa continuar a missão de Jesus, ela não acabou. Ele fala, ide e pregai o evangelho, agora é com vocês. Em outras palavras, ele está falando assim, eu fiz, eu paguei o preço, eu fiz tudo, eu venci o mundo, vocês vencerão também, agora vão, preguem o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho com autoridade, meu irmão. Eu preciso dessa autoridade, você precisa dessa autoridade. E quanto mais estivermos parecidos com Jesus, vamos repetir as ações de Jesus. Esse olhar de compaixão, ele vai arder em nós. Esse olhar de ver a necessidade do outro, ele tem que arder em nós. De entender que o outro está precisando mais do que você. Isso tem que ser real em você. Porque, meu irmão, o Jesus fala lá no Sermão da Montanha, se Deus cuida dos passarinhos, quem dirá de nós? Eu tenho essa certeza, que por mais que eu esteja... Quer ver uma coisa que eu já comentei muito com a minha esposa em situações específicas? De eu estar muito triste com alguma coisa que não tem resposta, como o luto. Você está muito triste diante do luto, e você conseguir falar bem assim, nossa, eu estou tão triste, mas eu tenho esperança em Jesus. E quem não tem? Como deve ser o luto de alguém que não tem Jesus? Nossa, deve ser horrível. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas, porque pessoas vão morrer o tempo inteiro. Eu preciso ter essa necessidade, porque por mais que eu passe por problemas, eu tenho Jesus. É tudo. E quem não tem? Como que quem não tem Jesus pode olhar para os seus problemas? Deve ser desesperador. Por isso a gente vê tanto suicídio. Não tem saída. Eu tenho saída. Jesus é a porta. Pode acontecer o que for, eu tenho para onde ir. Imagine não ter para onde ir. Já ouviram aquela? Tu és o amor que todos procuram, tu és o amor que alguns encontram. Jesus é a pergunta que todos fazem. Eu tenho a resposta. Por que eu vou ficar calado? Eu preciso olhar para a necessidade do outro. Eu preciso olhar de como o outro está. Eu preciso ver do que o outro precisa. Precisa de Jesus. Eu preciso ter autoridade sobre esse nome. Jesus tinha uma missão maior, pregar o evangelho. E que evangelho é esse? Arrependimento. Jesus pregava o arrependimento em todo o tempo, em todo lugar que ele passava. E olha o que eu quero que você preste atenção, tanto que isso é importante. Entenda muito bem o que eu quero dizer. Eu não vou falar, eu não gosto, já ouvi muito isso, de falar que a pregação é o momento mais importante do culto, porque não é, porque aí a pessoa não entendeu o que é culto. Porque o culto é o momento de nós ofertarmos alguma coisa para Deus. Eu posso ofertar em adoração, posso ofertar com dinheiro, eu posso ofertar dando o meu tempo para ouvir a palavra, eu posso ofertar de diversas formas, mas a palavra é o lugar mais importante no ministério. Falar de Jesus é a parte mais importante de eu e você, cristão, estar praticando. Essa é a parte mais importante. É a parte mais importante. Falar. Agora a gente vai ver lá em Paulo explicando para a gente depois que há diferentes tipos de formas, de manifestações de se pregar a palavra. Então, às vezes, meu irmão, você não é a pessoa que se sente habilitada para pegar um microfone e pregar a palavra. Mas não acaba aí não. Deus pode pregar, a palavra de Deus pode ser pregada na sua vida de diversas maneiras.
Ele fala, o Espírito Santo de Deus, ele é multiforme. O importante é que você entenda que você precisa levar Jesus. Como você vai levar Jesus, eu não sei. Aí é você sentar nele e falar, Jesus, para onde eu tenho que ir? Ele fala, ele mostra, pode ter certeza, porque ele é o mais interessado que a palavra seja pregada. Eu posso achar que eu estou muito fervoroso, querendo pregar o evangelho, que eu estou com muito ânimo, com muita vontade. Jesus está muito mais. Ele é o mais interessado em que a palavra seja pregada. E a palavra precisa ser pregada através de cada um de nós que estamos aqui. Uma coisa que eu falo muito para os jovens, a gente tem que entender muito isso. Existe um público que só você vai alcançar. Você já parou para pensar nisso? Existe um público que a pregação da palavra só vai ser alcançada através da sua vida. Você consegue ver a importância disso? Por exemplo, para as pessoas que ainda não me conhecem, eu trabalho com artes, dança e teatro. Pensa num lugar difícil, muito difícil. Mas a palavra de Deus consegue chegar através de artistas de uma forma que de um pastor não chegaria. Porque ele já teria um bloqueio, lá vem o crente. Entende? Eu lá no meio já não conheço o Reginaldo, o que ele está falando? Entende o que eu quero dizer? Existem públicos que vão ser alcançados através da sua vida, individualmente. Você pode conhecer o melhor pregador do mundo, mas a palavra vai ser alcançada através da sua vida, em pessoas específicas, pessoas que estão ao seu redor, pessoas que vão te ouvir de uma forma que ela nunca ouviria uma pregação. Pessoas que vão não só ouvir, que vão perceber Jesus em você de uma forma que ele nunca perceberia no maior pregador que você conheça. Porque eles te conhecem, autoridade sobre você. Entende a lógica? Eles conhecem você de verdade, não pelos seus dons, pela sua eloquência a falar. Não, ele te conhece. Automaticamente, se ele te conhece, ele sabe se você tem autoridade no que você está falando. Sabe se é verdade o que você está falando. Se eu prego a santidade, as pessoas que são mais próximas a mim, elas vão saber se eu tenho autoridade para falar sobre santidade. Se eu prego uma vida de renúncia, as pessoas que são mais próximas de mim, que vão saber se eu tenho autoridade para falar de renúncia. Entende o que eu quero dizer? O evangelho vai ser alcançado através de você, para as pessoas que estão ao redor de você. É um público específico. Meu irmão, seja luz. Não se esconda. Não se esconda. E o que eu estava dizendo, a palavra é o mais importante, as curas acontecem, as libertações acontecem, mas isso não é o mais importante. Isso tem que ser consequência do mais importante. A palavra de Jesus precisa ser pregada, porque a presença de Jesus curava, a presença de Jesus libertava. Se você vai ler no livro de Atos, a sombra dos discípulos curava. O estar ali faz com que as coisas aconteçam. Eu não preciso fazer uma campanha, um propósito de libertação, para que as pessoas venham ser possessas aqui, para poder libertar elas no nome de Jesus. Não, se a palavra for pregada com autoridade, pessoas serão libertas, sem show. Diabo, cala-te. Aí a Bíblia fala que o diabo lançou ele no chão e não o feriu, não machucou, não teve showzinho nenhum. O demônio sai, a pessoa levanta e vai viver sua vida. O que isso é tão importante, meu irmão? Às vezes nós ficamos procurando receitas, maneiras de fazer alguma coisa. Vou ser crítico, mas esteja com o coração aberto para ouvir isso. Vou arrodear 7 vezes o prédio do concurso que eu quero passar. Porque na Bíblia fala que eles arrodearam 7 vezes e as muralhas caíram. Eu vou fazer uma campanha de não sei quanto. A gente começa a fazer ritos e ritos e ritos e ritos. Igual a tradição judaica fazia os ritos para expulsar os demônios. Aí Jesus chega e fala, o demônio sai. E acabou. Saiu. Jesus não nos chama para uma vida de rito. Ele chama para uma vida real, de autoridade. Eu tenho que viver Jesus. Se eu viver Jesus, a Bíblia me garante que as bênçãos vão correr atrás de mim. Olha que lindo. A Bíblia me garante isso, me garante. É sentença de Deus isso. Então olha só que importante, meu irmão. Quando eu leio a Bíblia, quando você lê a Bíblia, principalmente o Novo Testamento,
que é a revelação da palavra ali sobre Jesus. Quando você lê isso, você tem que conseguir olhar e trazer para você e falar: eu preciso disso. Eu preciso andar igual Jesus. Eu preciso falar com a autoridade que Jesus falava. Eu preciso orar com a autoridade que Jesus tinha. Eu preciso orar com a intensidade que Jesus orava. Eu preciso me retirar. Nós vimos nesse contexto. E Jesus se retirou para orar, foi ficar sozinho. A multidão foi atrás dele, porque todo mundo queria ficar perto dele. As pessoas precisam querer estar perto da igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. As pessoas têm que ansiar as portas da igreja. Meu irmão, vamos lá, culto fé, vamos ter fé. Nós precisamos ver esse momento aí, ó, que os irmãos que vão chegar aí, os centuriões ou os diáconos que vão abrir a igreja, já tem gente na porta esperando: eu quero entrar, eu quero receber essa palavra, eu sei que aqui tem pão, eu sei que é aqui que tem, é aqui, não é? As pessoas têm que estar lá fora esperando. Quantos viveram isso? Eu já vivi isso há anos atrás, das igrejas, realmente isso, eu vivi isso, quando eu era mais novo. De você ver as igrejas lotadas de pessoas que passavam na frente e falavam: eu quero entrar. O que tem lá dentro? O que tem? Hoje em dia, meu irmão, como é que está sendo? As pessoas passam em frente da igreja e falam: ai, crentes, não é? O que nós estamos fazendo de errado? Nós estamos falando de outra coisa que não é Jesus. É simples. Enquanto Jesus cumpria a missão dele, as pessoas estavam atrás dele. A missão dele era pregar o evangelho, pregar as boas novas. Que boas novas são essas? Arrependei-vos e crede no evangelho. Que boas novas são essas? O sangue de Jesus que liberta. É o sangue de Jesus. Essas são as boas notícias para a humanidade. Ei, meu irmão, você está triste? Eu conheço a alegria, se chama Jesus. Ei, meu irmão, você está doente? Eu conheço a cura, se chama Jesus. Meu irmão, você está oprimido? Eu conheço a paz que excede todo entendimento, se chama Jesus. Ei, meu irmão, você está com problema no casamento? Eu conheço alguém que ama a família, Jesus. Você entende a lógica? Nós temos a resposta para todas as perguntas do mundo, mas não temos autoridade para levar a resposta. E isso é uma verdade que dói. Dói em mim falar isso, porque é verdade. Nós precisamos de autoridade. E a palavra de Deus, Jesus, quando ele encerra a sua missão, vamos ler, eu gosto, que é lindo. Abre lá em João. João 17. Se você abrir lá, João 17 vai estar com o título Jesus ora por si mesmo. Na minha versão vai ter um subtítulo no versículo 6, Jesus ora pelos discípulos. E vai ter um subtítulo no versículo 20, Jesus ora por todos os crentes. E o capítulo 18, Jesus é preso. Então, antes de Jesus ser preso, antes de Jesus ir para a cruz, ele orou por mim. Olha que lindo. Antes dele ir para o pior momento da vida dele suar sangue, de tanto desespero, de tanta tensão, dele ir lá para a cruz, dele morrer, ele sabendo de tudo que ele ia passar. Aí lembra que a gente falou do olhar de compaixão por Jesus? Ele tinha uma missão, mas ele tinha uma compaixão. Ele orou por mim. Antes dele ir para a cruz, ele orou por mim. Eu queria te convidar a ler aqui, João 17, versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dá para nós a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e o amastes como igualmente me amastes. Pai, quero
que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Olha a oração de Jesus antes de ir para a cruz. Se resume assim: Pai, cumpri tudo. Fiz a missão corretamente, no tempo certo, na hora certa, da maneira certa. Tem uma hora que ele vai falar dos discípulos, que ele fala, né? Que eu não perca nenhum, a não ser o filho da perdição. Então tudo está dentro do roteiro. Tudo está acontecendo do jeito que tinha que acontecer. Mas eu queria te pedir uma coisinha agora. Faça com que eles te conheçam como eu te conheço. Olha o que Jesus pediu para Deus. Faça com que eles sejam um em nós, assim como eu sou um no Senhor. Em outras palavras, trazendo no contexto que estamos falando hoje, Pai, dá autoridade para eles. A mesma autoridade que o Senhor me deu, dá para eles, porque eles estão crendo em mim. E a palavra deles fará com que todos entendam e creiam que eu sou o Filho de Deus. Percebe a missão completa? Meu irmão, o Espírito Santo de Deus, Jesus deixou o Espírito Santo de Deus para nós. Quem é o Espírito Santo de Deus? O próprio Deus. Ele está aqui hoje e ele vive em nós. Você entende, meu irmão, que eu e você, que nós precisamos dessa autoridade do Espírito? Você entende? Fala aí para mim, você entende? Você entende? Levanta a mão. Amém, eu preciso dessa autoridade. Você entende que você precisa pregar o Evangelho? Você entende? Amém, eu entendo isso. Você entende que você precisa parecer com Jesus? Você entende isso? Amém. Você entende que você precisa se sacrificar para isso? Que você precisa se santificar para isso? Você entende isso? Amém. Nós precisamos de tudo isso. Nós reconhecemos tudo isso. O Espírito Santo de Deus que faz isso ser real. Ele que tem autoridade. É o Espírito Santo de Deus que faz esse meu querer, essa minha vontade se concretizar, porque Ele é Deus. E Ele está aqui. E eu queria te convidar no seu lugar aí. Não precisa nem subir o pessoal do louvor, vamos orar todo mundo junto. No seu lugar, feche os seus olhos. Eu queria que você se desgrudasse da pessoa que está do seu lado. Ficasse atento somente a você e Deus neste momento. Feche os seus olhos. E eu queria te convidar a falar isso para Deus. Deus, eu entendo que eu preciso de Jesus. Eu entendo que eu preciso me santificar. Eu entendo que eu preciso de autoridade. Eu entendo que eu preciso pregar o Evangelho. Eu queria que você falasse isso para Ele. Fala isso para o Senhor. Deus, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que existe uma missão. Eu preciso pregar o Evangelho. Eu estou entendendo que essa missão é real e necessária. Eu estou entendendo isso. Fala isso para Deus. E eu queria te convidar a pedir isso para o Espírito Santo. Peça para Ele. E com certeza Ele vai te dar, meu irmão. Porque Ele é o mais interessado de que isso aconteça. Jesus, Ele tem compaixão com os que estão lá fora, se perdendo, morrendo, se drogando, se prostituindo. Ele tem compaixão por essas pessoas. E a palavra de Deus fala que toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação da glória de Deus em nós, os filhos dele. As pessoas que estão lá fora se perdendo, elas não sabem, mas elas estão desesperadas pedindo: ei, crente, manifesta a glória de Deus logo. Ei, crente, manifesta a autoridade de Deus na sua vida logo. Chega em mim, chega a salvação em mim, eu preciso, eu estou indo para o inferno, me ajuda. Nós precisamos entender isso. Então, no seu lugar, meu irmão, peça para o Espírito Santo isso. Peça que Ele te dá. Espírito Santo, me direciona. Espírito Santo, me dê propósito. Me dê uma missão como Jesus tinha, um propósito claro e verdadeiro. Espírito Santo de Deus, me dê autoridade para pregar o Evangelho. Eu preciso de autoridade. Essa autoridade só pode vir do Senhor. Feche os seus olhos, fale com o seu Deus agora. Espírito Santo de Deus, cremos e por isso falamos, Deus. Cremos, Deus, e por isso estamos aqui, Deus.
É crendo, Deus, que estamos orando, papai. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui hoje. O Senhor conhece o meu coração, Deus. O Senhor sabe as nossas necessidades. O Senhor chega onde nenhuma pessoa pode chegar, Deus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, derrama uma autoridade diferente em nós, Pai. Oh, Deus, sabemos que não temos preparo, Deus. Sabemos, Deus, que não temos habilidades o suficiente, Deus. Mas cremos que quem capacita é o Espírito, Pai. Cremos, Deus, que quem santifica é a palavra de Deus. Nós cremos, Deus, e por isso falamos. Então, Espírito Santo, Deus, sabemos que somos pequenos, sabemos que somos falhos, sabemos que somos necessitados, mas sabemos que o Senhor tem todo o poder. Oh Deus, sabemos que o Senhor, Deus, tem tudo em suas mãos, que uma só palavra do Senhor pode me mudar de hoje para amanhã, pode me transformar em uma nova pessoa. Uma só palavra do Senhor pode mudar todas as direções da minha vida. E eu te peço hoje, uma palavra sobre mim, uma palavra sobre cada irmão que está aqui comigo hoje, orando, clamando, crendo, Deus. Acabamos de ler, Deus, a sua oração por nós, Deus, e estamos replicando ela. Papai, nos faz ser um em Ti, Deus, como o Senhor é um em Cristo, Pai. Por favor, Deus, isso foi pedido por Jesus. Oh Deus, então estamos apenas, Deus, profetizando a Tua palavra, Deus. Acha em nós essa unidade, Pai, acha em nós, igreja do Senhor, individualmente aqui, Deus. Acha em nós, papai, um lugar onde o Senhor pode habitar, Deus. Acha em nós uma boca onde o Senhor pode falar, papai. Acha em nós, Deus, as mãos que o Senhor pode usar para curar, Deus. Deus, acha em nós, Deus, os nossos pés, Deus, a proclamação do Evangelho, papai. Acha em nós, Deus, acha em nós, eis-nos aqui, papai, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos. Por favor, Deus, nos deixa de autoridade, Deus, autoridade do Espírito Santo, papai, no nome de Jesus. Então, meu irmão, crendo nisso, agora sim, eu queria pedir ao pessoal do louvor, crendo nisso, eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor neste momento. Adore a Ele. Adore a Ele crendo nisso. A presença de Jesus liberta. Você crê que a presença de Jesus está aqui? Você crê nisso? Ela liberta. A presença de Deus cura. Você crê que a presença de Deus está aqui? Então há cura. A presença de Jesus que preenche os espaços na nossa alma. Se você crê que Jesus está aqui, Ele quer preencher os espaços que existem em você hoje, seja o que for. E eu queria te convidar neste momento, adore ao Senhor.